Salve rapaziada, Samuel Barbosa na voz, mais conhecido como Vulsabuli. Estamos começando mais um vídeo aqui no meu canal. Já se inscrevam aí se você é novo aqui no canal. Tamo junto, sejam bem-vindos. Vamos começar dando conselhos para fãs. Se gostaram desse vídeo, para o vídeo aí, daqui a pouco lá no final vocês curtem, comentam, compartilham com todo mundo. Se quiserem parte 2, comentem aí nos comentários parte 2 que nós fazemos. Primeira pergunta é: meu namorado tem uma melhor amiga e tem os ciúmes. Ele posta foto com ela e chama por apelido carinhoso. Elogia, comenta em foto, o que eu faço? Se for só amizade dos dois, não sei, depende. Ah, mano, pra mim não é um jeito carinhoso, mano, ele tratar uma pessoa. Lógico que não, Samuel. Por que Depende das atitudes dele com a menina. Se você vê que tipo, os dois têm outra. Ai, como se fala? Agora eu esqueci. Ah, mano, o nome já fala pra melhor amiga. Não tem nada a ver. Oxi. Oxe, você acha que se fosse pra. Não é, por não, mim, se não fosse é. pra os dois ficar, hoje Já eles tinha teriam ficado. ficado antes. Tá, mas se você olhar assim nos dois, você vê que os dois tipo, tem algo a mais, assim, mais do que um carinho, tem como ver. Não Na tem, verdade, não. tem sim. Vai? Ah, mano, aí já vai da pessoa. Da mente da pessoa, os ciúmes que a pessoa sente. É só você conversar com ele. Oxi. Segunda pergunta: o menino que eu gosto falou que também gosta de mim, né? Só que esses dias ele nem me mandou um oi. Aí eu fico pensando, será que ele gosta de mim ainda? O que você acha sobre isso? Eu acho que ele não gosta. Por quê? Hã? Porque ele some, não fala que gosta, depois Oxi. some? Oxi. Pensa não, filho. Mano, você nem sabe porque o moleque sumiu, mano, passou longe. Nem sabe porque o moleque sumiu. Se o menino tá online lá, não te manda nenhuma mensagem, filha. E se ele estiver triste, mano? Estiver na bad, só vocês se sentem Triste por quê? Só vocês que Triste por mulheres quê? se sentem triste, é? Só. Aham. Porque homem é tudo safado. É sim. É, não, depende, mano. Chama ele pra conversar e vocês dois se entendem, mano. É só porque ele não te mandou um oi esses dias que ele não gosta mais de você. Ou ele tá com medo, tá ligado? Esse bagulho assim, se ele tiver com medo. Mano, se ele gosta dela e ela gosta dele, mano, vai que ele tem medo, tipo, ah, mano, vou pedir pra namorar com ela, esse negócio assim, e ela dá um fora em mim. Esse Entendeu? era o nome dele? Menino? É o outro. O Ah, menino tá. que eu gosto. Tá vendo aí, ó? É a terceira pergunta. A quarta ou terceira pergunta aqui. Nem sei. Eu e meu namorado estamos começando a juntar dinheiro pra se ajuntar. Dá um conselho aí. Boa sorte. Boa sorte, não. É boa sorte. Foco por Oxi. se quer. Tudo é possível nessa vida. Caralho, da hora. Se vocês querem, né? Que Deus abençoe vocês nessa sua nova jornada, na vida de cada um de vocês. Me ajuda, por favor. Fico um ano com o menino, eu gosto dele. Gosto dele, mas ele já deu várias mancadas comigo. Não sei o que eu faço. Já tentei deixar ele, mas eu gosto. Mas eu gosto dele e acabado. E é a cabo. Não, mas ele tá acabado, mano. Menina, você escreveu errado. E acabo voltando a ficar com ele. Mano, eu tô gaguejando assim porque é perguntas tipo assim. Como a pergunta era muito grande, ela fez outros negócios, eu tenho que tirar print desse negócio. Volta a ficar com ele, será que ele gosta de mim? Ele que me ama, mas não quer. Mano, ela mandou 4 negócios de perguntas. Ixi, eu vou ter que ler tudo de novo, meu Deus. Não, mano, você vai ficar lendo tudo de novo. Me ajuda, por favor, fico com um menino há um ano. Gosto dele, mas ele já deu várias mancadas. Não sei o que eu faço, já tentei deixar ele, mas eu gosto muito dele. E acabo voltando a ficar com ele. Será que ele gosta mesmo de mim? Ele que me ama, mas não quer um relacionamento agora. Devo esperar ele ficar ou sair fora. Sai fora. Por que sair fora? E sim? Oxi. Tá ficando um ano com o menino encarado com você? Diz que quer, mas não deu certo? Oxi. Claro, já falei que é questão de tempo. Não, Você Samuel. não sabe como é que passou antes, mano. Oxi. Aí eu tá vendo só. Não, Ela eu quer passei estar com os não. moleques. Meu Deus do céu, cara.
Mano, as mancadas que ele te deu, depende do que for. Tipo assim, se ele Se for for com outra grave. menina, vocês ficando, se tá algo assim, se relacionando com outra pessoa, aí, mano, aí já você ter saído fora faz tempo. Mas, aí vai de cada um, né? Vai da mente da pessoa. Se outras pessoas te alertam esse bagulho e você não tá batendo na sua cabeça, aí é foda. Mas por mim, conversa. Quinta pergunta. Quinta é essa. Que quinta, tá louco? Esse- Quarta quarta era agora. passada. Lógico que não. Aí, ó. Não é. Quarta ou quinta pergunta. É. Meu namorado tá preso. Aí eu mandei a primeira carta pra ele quando chegou a primeira resposta. Aqui tava com o nome de outra. Aí eu fiquei bravo, óbvio. Não toquei mais no assunto. Hoje exatamente chegou outra carta com ele me pedindo desculpa. Sendo que eu moro em um bairro e é a minha outra. A primeira que ele mandou com o meu endereço, que era pra ela. Você acha que eu perdoo? Tipo assim, a história que eu mostro pra você é assim. O namorado dela tá preso, só que ele conversa com outra pessoa, tipo assim, eu tô preso, converso com a Júlia e com outra pessoa. Aí eu mandei uma mensagem, uma carta pra Júlia e tipo, mando pra outra pessoa, só que as cartas se inverteu, aí foi no lugar errado, tá ligado? Aí é a mesma coisa que ele fez isso. E, mano, depende do que tava escrito na carta, né? Mano, pra mim vai nisso, depende do que tava escrito na carta. Tipo, se for coisa de amor, esses negócios assim, mano, mete o pé, tô fora. Mas apesar que as caras vão querer cobrar, né? Porque se você tava com o cara na rua, o cara tava solto. Porque tudo hoje em dia é com esses bagulho aí, mano. Vai, passa o cabelo. Mas. Mas é. Oxi. Mas se eu fosse você. Ah, mano. Eu saí fora. Ah, depende também, né? Quinta pergunta que já foi pro terapeuta. Eu tenho um namorado que eu não consigo acreditar que ele gosta de mim. E sempre acho que ele tá mentindo pra mim. Isso me mata por dentro. O que eu faço? Mas por que você acha que ele tá mentindo pra você? Se ele é seu namorado. Se você acha isso, você é inseguro, você não confia nele, você não confia na pessoa que ele é. E Se você acha, confiança é tudo? se você acha que ele mentiu uma vez, ele tá mentindo uma. Se você acha que ele mentiu uma vez, a primeira vez, toda vez que ele te conta alguma coisa, você vai achar que ele tá mentindo pra você. Menina. Essa pergunta pode ir. Menina, tomei a pílula no dia seguinte com medo de não ter funcionado. Tô com medo de não ter funcionado. Vai funcionar, relaxa. Se você tomou antes das 24 horas, aí vai funcionar. Mas se você tomou depois de 24 horas que aconteceu, aí não funciona. Não, aí ela não é tonta de tomar a pílula 2 dias depois, né? Se o negócio é pílula do dia seguinte. Você tem que tomar antes, aí ele tomou depois, por isso que não funcionou a dela. Ela foi burra. Vai logo! Você tomou 25 horas depois de ter feito Não vai fazer o efeito. acostamento, você vai ficar que nem a Júlia. Assim, ó, grávida. Sexta pergunta. Uma amiga minha ficou com meu ex. Nisso ela falou pra minha ex-cunhada que nunca ficaria com. Aí, continuando. Com ele porque não queria perder minha amizade. Quando foi no ano novo, eles ficaram. Isso tudo eu vi no Insta da minha ex, ou da minha ex-cunhada. O que acharam? Devo confiar ainda? Essa pergunta eu deixo pra você. Ah, mano. Se eles falaram que não ia ficar mais, ela falou que não queria perder sua amizade. E ficou de novo, mete o Ele pé. falou que não ia, tipo, Que não ia ficar e ficou de novo no ano novo. Mete o pé, uma merda na sua vida, uma merda de desgraça na sua vida. Você é louco, sai fora. Já aconteceu esse bagulho aí com um amigo. Ai, ai. Já aconteceu comigo, mas foi com a minha prima. Só sai triste. Tem uma pergunta, esse bagulho é foda. Mano, bom, eu sou de ex, meu Deus. Meu ex apareceu gostando da minha amiga. Segundo ele, foi para me provocar. Porque eu não queria mais nada. O que você acha sobre? É ciúmes, besta. Ele tá fazendo Isso isso pra te aí ele provocar. quer pegar sua amiga pra Ele você tá ficar com ciúmes e querer mandar mensagem pra ele não acredita nisso aí não, filho, você nem acredita, e você nem tá vendo eles, filho. Pega o amigo dele, Se ela pronto. Ele tá Mano, muito não louco. se iguala, não se iguala. Mas ele também tá muito louco. Mas não se iguala, não faça isso.
segue sua vida, finge que ele e ela nem existe e continua sua vida. Mas a amiga dela ficou com ele? Deve ter ficado. Então ela não é sua As amiga. amigas tudo safadas. Terminei, fiquei uns dias sem se falar. Depois de dias voltamos. E agora ele tá tudo diferente comigo. E ele vive dando liberdade para outras meninas. Quando eu vou conversar sobre isso, ele troca de assunto. Devo terminar de novo ou devo conversar sobre o nada disso? Na minha opinião, ele tá sendo safado. De dar liberdade pra outras meninas namorando. E quando ela vai tocar no assunto, ele muda de assunto, tá sendo safado. Muda de assunto também, que Sai ele fora. termina, mete o pé dele. Aí você vai dar mente de copo de cada um. Não sabe que a pessoa passa em 4 paredes. Vai. Qual a sua opinião? Ela vai falar, não. Sobre essa pergunta, não. Então, Acabou. acabou? Acabou. Aí fica fazendo o resto. Então, rapaziada, esse foi o vídeo. Se vocês quiserem mais vídeos assim, deixa no comentário aí. No comentário abaixo. Curte, comenta e compartilha. Se quiserem vídeo assim, coloquem lá nos comentários parte 2, gostei. Não esqueça de deixar o like. Esse foi o vídeo. Não esqueçam de seguir nosso Instagram, que vai estar no link da descrição. Você viu outra vez, toda vez depois. Tamo junto e é nóis. Esse foi o vídeo. Vai lá.